Hoje sem a Thaís Dias, mas a Roseli com a gente ao vivo. Roseli, muito obrigado por conversar com a gente nesse feriado. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. É um prazer sempre. Bom, e tá aqui com a gente também, já que o assunto envolve tecnologia. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Warrison, ótima tarde pra você também, seja bem-vindo. Ótima tarde para você, para todos os nossos ouvintes. Prazer falar com você, com a Roseli. E vamos lá, vamos discutir esse assunto que é polêmico, né? Pois é, a gente vai começar, claro, trazendo a informação para o ouvinte, os últimos desdobramentos num caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Tem o destaque chegando com a Giovana Faria. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente a Polícia Civil está investigando esse caso, onde um grupo de alunos do Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, teriam utilizado um aplicativo de inteligência artificial para transformar e criar imagens de outras alunas como se elas estivessem totalmente nuas. As vítimas têm entre 13 a 16 anos e é um grupo de mais de 20 adolescentes que tiveram essas fotos expostas. Os pais já compareceram na escola e também na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai prosseguir realizando as diligências necessárias. Inclusive, na próxima segunda-feira, vão estar colhendo, os próximos depoimentos para identificar todos os envolvidos nesse caso. Pois é, um caso bastante preocupante que aconteceu no Rio de Janeiro envolvendo inteligência artificial. E aí queria começar por você, Warrison. A gente viu coisas bonitinhas, fofas, o Papa vestido com um casaco engraçado, uma fotomontagem. Tem coisa muito legal vindo da inteligência artificial, mas tem esse tipo de situação também. Pra quem ainda não entende muito como é que funciona, que inteligência artificial que é essa? Como é que você consegue fazer montagens que às vezes a gente não consegue distinguir do que é real? Pois é, acho que você tocou num ponto crucial aí, ao falar que inteligência artificial que é essa, né? E na verdade são várias, né? Essa que é a questão, né? A gente hoje acaba pensando muito no chat GPT, que virou símbolo, né, de inteligência artificial, porque chamou a atenção de meio mundo, mas a verdade é que hoje existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial espalhadas pela internet. Algumas delas usam como motor o próprio chat GPT, mas tem várias que não usam, que usam outros motores, né? E aí esse caso que aconteceu no Rio e esses outros casos que você citou, eu acho que eles são emblemáticos porque eles mostram um aspecto que a gente já vem discutindo até há bastante tempo lá no nosso espaço, na nossa coluna de tecnologia, né? Que é o que vai resultar dessa proliferação de inteligências artificiais no momento, até agora, sem nenhum controle, porque a verdade é que não tem controle nenhum sobre o uso, não tem controle nenhum sobre a forma como elas podem ser usadas para o bem ou para o mal, né? Não tem regulamentação. Nessa semana, inclusive ontem, vários líderes mundiais se reuniram na Inglaterra justamente para começar a discutir como criar algum tipo de regulamentação para controlar o uso da inteligência artificial. Chamou a atenção, inclusive, que até a China, né, que normalmente é refratária a esse tipo de iniciativa, participou dessa cúpula que foi chamada para discutir especificamente esse ponto. Então, isso dá uma medida do perigo que isso representa, porque a gente tem esse caso que é grave no Rio de Janeiro, um caso similar aconteceu nos Estados Unidos, também numa escola de New Jersey, a mesma coisa, um grupo de meninos, né, pegou fotos de alunas e transformou essas fotos, colocou lá corpos nus, né, como se fossem daquelas alunas. Exatamente o mesmo caso que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu também em New Jersey, nos Estados Unidos. E isso, infelizmente, é muito fácil de fazer hoje. Você não precisa ter conhecimento nenhum de tecnologia, você não precisa conhecer nada, basta você usar um aplicativo, e eles estão espalhados pela internet, vão se multiplicar cada vez mais, e você consegue criar imagens que são indistinguíveis de imagens reais, você não consegue muitas vezes distinguir o que é real ou não, muitas vezes você precisa usar, inclusive, um sistema de inteligência artificial para te dizer se aquela imagem gerada é real ou se ela foi adulterada, de tão sofisticadas que são essas manipulações usando inteligência artificial. Então é um quadro muito preocupante, né? Porque a gente tem essa multiplicação de diferentes inteligências artificiais chegando ao público, chegando a todos nós, sem qualquer controle, sem qualquer regulamentação, e essa amostra do Rio de Janeiro e lá de New Jersey é só um exemplo do mal que isso pode trazer para a sociedade. Imagina isso agora com as eleições chegando. Dá para ter uma ideia do perigo que isso vai representar.
Com certeza. E, Roseli, antes da gente trazer, especificamente falar desse caso do Rio de Janeiro, que tem várias nuances, se o mundo ainda está discutindo como utilizar essa tecnologia, imagino que o impacto que isso pode ter no sistema educacional é enorme e... Vou perguntar, o nosso sistema educacional está pronto para lidar com esse tipo de tecnologia? O que os professores podem falar para os alunos sobre isso para orientar algo que nem a gente entende direito? Exatamente, nem a gente entende direito, tem muita gente estudando para tentar entender como é que isso pode ter um impacto positivo nas instituições educacionais. Agora, professores precisam de formação para isso e a gente está começando a entender o que é isso para depois pensar em formar professores. Agora, uma coisa é certa, né? Se não dá para usar na escola, dá para falar dela. E a gente tem um pouco de receio. Muitos professores entraram em contato comigo anteriormente a esse evento aí, perguntando, né, como é que eu faço para saber se meu aluno fez um trabalho ou se ele solicitou da inteligência artificial. Há muito receio por parte dos professores do uso da inteligência artificial, mas talvez pais e professores não tivessem pensado nesse uso abusivo, né, de afetar o outro. É preciso que a gente traga um pouco de conhecimento, e um conhecimento linkado com a educação em valores, com a educação democrática e de respeito ao outro, né? O bullying na escola faz um grande movimento. De novo, né? Mesma coisa agora com a inteligência artificial, não deixa de ser um bullying e muito sofisticado. Ô, Roseli, agora falando especificamente desse caso, tem dois lados, vou falar assim, a gente já comentou aqui, você, a Thaís Dias sempre falam, quem pratica o bullying não é só você chegar e punir, você precisa orientar. A gente está falando aqui de alunos do 7º ao 9º ano, que podem e estão sendo também investigados no âmbito da Polícia Civil. Mas como a escola lida com quem praticou essa agressão, de qualquer forma é uma agressão, e também o lado das vítimas? Se fala em cerca de 20 meninas, uma foto dessa para desaparecer de uma rede social é tão difícil. O Orson acho que pode até falar disso daqui a pouquinho, mas como lidar pais, responsáveis, professores, direção da escola, com esses dois, com quem praticou o bullying e com a vítima de uma montagem desse tipo? Dificilmente a gente pensa em atitudes educativas, é sempre punitiva, né? Eles estão pedindo a expulsão dos alunos, mas não adianta mudar de endereço do aluno, né? Porque continua a questão. Se não são esses 2 alunos naquela escola, podem ser quaisquer outros. Então, é preciso que a gente pense em medidas educativas. Olha, desde que a tecnologia chegou, e faz muito tempo já, se a gente pensar no tempo cronológico, e faz pouco tempo, né, pensando também no tempo cronológico e na história da educação escolar brasileira, a grande tarefa da escola tem sido ensinar alunos a mexerem no programa tal, a fazer busca, que eles chamam de pesquisa. Pouco se fala do uso ético, do uso respeitoso, do uso democrático de qualquer ferramenta que está disponível na internet. E falta informação para professores e pais. Eu tenho certeza que os alunos dessa idade, mais novos e mais velhos, conhecem quase tudo a respeito de aplicativos que podem ser usados e contêm inteligência artificial. Agora, pergunta se os pais conhecem, se sabem usar. Pergunta se os professores conhecem e sabem usar. Então, é preciso que a gente dê uma boa formação inicial, nós estamos nos primeiros passos, aos professores, para que eles tenham pelo menos um norte para lidar com esses alunos, porque agora é preciso entender que há um contexto aí, que a inteligência artificial e seu aplicativo são ferramentas que foram utilizadas e por trás disso há muito preconceito, há machismo, há uma violência do homem sobre a mulher. Olha, há tanta coisa aí que é preciso ser discutido na escola e, em geral, não é.
Warrison, eu estava falando há pouco, né? Hoje você encontra imagens que a gente sabe que são falsas, mas elas voltam, seja no âmbito político, seja para acaba denegrindo a imagem de alguém. Quando a gente está falando de uma situação dessa, onde meninas têm fotos falsas divulgadas, há algo que possa ser feito para essa imagem sumir da internet, porque isso tem um impacto enorme, ou se não há algo que possa ser feito via tecnologia, a gente precisa discutir via legislação? Temos algo desse tipo? Olha, tem alguns instrumentos, né, para tentar minimizar esse prejuízo absurdo que essas meninas sofreram, né, essa agressão absurda que elas sofreram, né. Você tem alguns mecanismos colocados em postos, né, pelas próprias redes sociais, em que você pode pedir a exclusão desse material, pedir essa exclusão do material para o Google, por exemplo, para que ele não seja mais indexado e talvez ele não apareça em páginas no futuro. Mas a verdade é que, assim, uma vez caiu na rede, é muito difícil você fazer com que ele desapareça, porque a essas alturas do campeonato, não é improvável que muita gente tenha feito download dessas fotos, né? A gente sabe que tem gente aí de todos os tipos, né? Desde pedófilos até não pedófilos, enfim, gente de todos os matizes, né? Então você não tem como controlar, por exemplo, que essas fotos, que pessoas tenham feito download dessas fotos nos seus hard drives, né? Estejam lá armazenadas em algum lugar nesse momento. E mesmo que você conseguisse, usando os mecanismos das redes sociais, os mecanismos que estão postos, que a justiça muitas vezes operacionaliza, né, para obrigar essas big techs a tirar esse material do ar, nada impede que daqui a algum tempo esse material reapareça em outro lugar da internet, e aí você vai ter que começar esse processo todo de novo para fazer com que ele desapareça. Isso sem contar os fóruns, tipo 4chan, 8chan, coisas da Deep Web, né, da internet não regulada, da internet não indexada, em que aí é impossível você fazer qualquer tipo de controle. Estou falando só da internet, dos 30% da internet que todos nós, teoricamente, usamos, né? Tem 70% da internet que os usuários comuns não acessam, e que por lá você não tem controle nenhum. Então, assim, a possibilidade de fazer alguma coisa realmente desaparecer da rede é muito pequena, ainda que haja instrumentos para isso, né? Então, isso realmente o grau de prejuízo, o grau de agressão que essas pessoas sofrem, ele vai muito além desse ato cometido agora, né? Ele se perpetua, né? Ele dificilmente será apagado. E eu acho, viu, que o ponto fundamental, inclusive que a Roseli tocou, é a palavra ética, né? Porque sem dúvida nenhuma, o adolescente ele vai entender mais do aplicativo de inteligência artificial do que o professor, né? Até porque o professor tem outras preocupações, tem outras missões, né? Então, eu não acho que... claro, a gente vive numa sociedade tecnológica, então entender o que está acontecendo é fundamental, até para sobreviver, saber o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial é fundamental, até porque senão a gente daqui a pouco não vai conseguir sobreviver nessa sociedade tecnológica, mas isso não é a missão, né, do professor, né? O professor tem que entender como é que isso funciona, porque ele precisa entender o mundo à volta dele. Eu acho que a palavra é ética, e essa é a palavra que precisa estar na cabeça dos pais, em primeiro lugar, que precisam recuperar essa questão dos valores, né, que vem se degradando cada vez mais nas sociedades, não é uma coisa só do Brasil, é do mundo inteiro. A escola, claro, tem um papel nessa questão da ética também, mas eu acho que isso é um trabalho conjunto de pais e escola, né, mas eu acho que a responsabilidade dos pais talvez seja até maior do que a da própria escola nesse caso, né, de recuperar valores, de ensinar ética, de valores democráticos que acabam decorrendo dessa ética, né, porque o problema é que os instrumentos tecnológicos que estão sendo colocados à disposição, eles são cada vez mais poderosos, para um lado ou para o outro, seja para fazer o bem, seja para achar uma cura para uma doença que talvez levasse décadas para ser descoberta. A inteligência artificial abre esse caminho, abre essa porta, mas também para o mal, né, para poder destruir eventualmente a vida de uma pessoa que vai ter sua intimidade exposta, ainda que não seja dela, ainda que seja de uma imagem manipulada, talvez para o resto da vida, porque você não vai conseguir apagar isso da internet, isso de um jeito ou de outro vai acabar aparecendo aqui e ali. Então, o instrumento é muito poderoso.
Só que justamente porque ele é muito poderoso, as pessoas deveriam ter muito mais consciência quando usar esse instrumento e de que maneira usar esse instrumento. E a resposta para isso não está na tecnologia, né? Está na ética, está na educação, está nos valores, está nos princípios, e que infelizmente a gente está vivendo um momento em que a gente vê esses princípios sendo destruídos, não repassados, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente olha para um cara como Elon Musk falando do mundo da tecnologia, eu acho que é um exemplo negativo disso, né? Um cara que é um exemplo de sucesso empresarial, né? É o maior bilionário do planeta, mas do ponto de vista ético, vem trazendo uma contribuição absolutamente negativa para a sociedade e que acaba reverberando muito além das suas próprias empresas. Eu acho que a palavra que você usou é assustador. Eu acho que é essa mesmo, Orson. Roseli, pra gente finalizar, o Orson falou, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Pra gente terminar olhando pro lado positivo, essa tecnologia, todo esse poder, ele pode e deve ser usado na sala de aula, né? Pra tudo isso que o Orson falou, pra ensinar matemática, história, mas também pra ensinar valores democráticos. Olha, até o momento, Sandro, o que a gente mais tem de estudos, pesquisas, toda essa tecnologia é mais indicada a ser usada no ensino universitário. No ensino médio é possível começar a utilizar para favorecer a aprendizagem, para trazer a curiosidade, né, pelo novo, pelo desafio de aprender algo que a gente não conhecia até então. Agora, regularmente utilizar a tecnologia para o ensino-aprendizagem na escola básica não tem sido indicado porque é fundamental o vínculo com o professor. E aí, de vez em quando, até pode ser usado, mas não deve ser usado como método. Isso ficou bem claro durante o período de fechamento das escolas, da pandemia. Aí a gente teve que dar um jeito, né, de os alunos não ficarem soltos e terem contato com o estudo, mas a gente percebeu que não ajudou muito, não fez muito bem e para muitos alunos fez até mal. Então, assim, os professores precisam conhecer, como a gente ouviu, e adorei isso, o mundo, né, em que ele vive, então ele tem que entender um pouco disso, mas não necessariamente para ensinar aos alunos. Então eu volto a uma questão que acho muito importante. A escola não é uma instituição impermeável. Tudo que acontece na sociedade acontece na escola. E essa questão de lidar com inteligência artificial e qualquer outro aplicativo para o mal, vamos dizer assim, não começou com jovens e crianças, começou com adultos. Sem dúvida. Roseli, Orson, muito obrigado por esse bate-papo. Alguns ouvintes perguntando, vai ficar no YouTube da Band News FM toda essa conversa. Obrigado a vocês e um bom feriado. Igualmente. Obrigado, foi um prazer. Agora, 2h28.